Vamos ler, aqui diz assim: sim, tudo é permitido, porém, nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Verso 31. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Amém? Fecha seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós precisamos do ensino do Seu Espírito nessa noite. Pedimos que o Senhor fale conosco de maneira precisa e específica e personalizada no coração de cada um. Me ajuda a ajudar o Seu povo, Pai. Que seja a Tua sabedoria e não a minha sabedoria. Nos dá a graça, sobretudo, para andarmos naquilo que o Senhor libera sobre nós, para que possamos alcançar o objetivo pelo qual a Sua palavra é liberada sobre as nossas vidas. Que toda distração, que tudo aquilo que vem para roubar a Sua palavra do nosso coração, tudo isso perca agora o foco e a nossa atenção seja capturada exclusivamente por Sua presença. Levantamos os nossos olhos para Ti, porque sabemos que de Ti vem o nosso socorro. Confiamos em Tua presença e Te damos graças por Teu Espírito e por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora olha para mim. Eu sinto que eu vou fazer algumas declarações fortes nessa noite. Quando você me viu mandando mensagem lá no grupo para vocês virem, tinha um porquê. Vocês sabem que eu não sou de ficar mandando mensagem chamando o povo para vir para a igreja. Ou eu sou? Não. Mas é porque eu creio que Deus quer liberar algo sobre nós nessa noite. E o que nós vamos fazer com aquilo que Deus falar é de única e exclusivamente responsabilidade nossa. O Senhor disse: assim será a palavra que sai da minha boca, não tornará para mim vazia, antes cumprirá o propósito pela qual a designei. Eu quero te dizer uma coisa, às vezes a gente não entende quando Deus quis dizer isso. Ora, se Deus fala algo, Ele está dizendo que aquilo vai se cumprir, mas por que muitas das coisas que o Senhor fala não acontecem? Deus falou um monte de coisa comigo e com você já várias vezes, mas muitas das coisas que Ele falou não aconteceram. Será que Deus está se contradizendo quando Ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia? O que Deus quis dizer com isso? O que Deus quis dizer foi o seguinte: independente da sua resposta, a palavra dele será ou para te justificar ou para te julgar. É isso que Ele quis dizer. A palavra de Deus para aqueles que a recebem são justificação, mas as palavras de Deus para aqueles que não a recebem serão julgamento. Então, de uma forma ou de outra, a palavra de Deus cumprirá o propósito pela qual ela está sendo liberada. Mas aquilo que você vai fazer, com o que você vai ouvir nessa noite, é de responsabilidade sua. Na verdade, tudo que Deus fala é responsabilidade sua. Nosso Pai é um Pai responsável, amém?
E Ele espera que tenhamos o mesmo senso de responsabilidade. Então, nessa noite, querido, eu quero dar 2 temas para essa palavra. Na verdade, eu vou dar 2 temas, você escolhe um tema que você achar melhor. Porque qualquer um que você escolher é a mesma coisa. O tema para essa palavra é o limite da minha liberdade, ou a responsabilidade que vem com a liberdade. Pode escolher qualquer uma das 2, porque é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? Eu quero começar te fazendo uma pergunta: existe um limite para a nossa liberdade? A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Ora, se eu sou livre, subentende-se o quê? Que eu posso fazer o que eu quero, sim ou não? Mas será que realmente eu posso fazer o que eu quero? Até onde vai essa minha liberdade para fazer o que eu quero? Até onde o que posso fará bem para mim e fará bem para os outros? Veja, você se tornou livre não apenas para si, você se tornou livre também para os outros. A maneira como você usa a sua liberdade vai gerar resultados na sua vida e na vida das pessoas. Então, querido, eu devo te dizer que mais do que um limite para a nossa liberdade, há uma responsabilidade na nossa liberdade. O que eu quero que você saia daqui nessa noite carregando consigo é esse entendimento. Você, de fato, foi feito livre, mas foi feito livre para ser responsável. Você vai entender o que uma liberdade sem responsabilidade torna você. Mais para frente eu vou dizer o que alguém que é livre, mas não é responsável, o que ele se torna. Porque, querido, todos os dias você tem a oportunidade de fazer o que você quer. E o que você está fazendo todos os dias está ditando os lugares que você está chegando. Certa vez Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, quando você era mais novo, cara, você fazia o que você queria. Mas vai chegar o dia em que você não mais vai fazer o que você quer. Outros virão, amarrarão você e te levarão para um lugar onde você não deseja. Você tem que entender, querido, olha para mim, pelo amor de Deus, capture tudo o que eu vou dizer aqui nessa noite. Você tem que entender que a sua responsabilidade não apenas atinge você diretamente, mas atinge a outras pessoas. Por isso, a minha liberdade deveria e deve ser com responsabilidade. Porque senão, irmão, eu e você nos tornaremos ou poderemos nos tornar pedra de tropeço no caminho de outras pessoas. Escute o que eu estou dizendo, porque isso aqui é muito sério. Quem não sabe usar da sua liberdade poderá se tornar pedra de tropeço no caminho de outras pessoas. E Jesus disse: ai daquele. Irmão, a palavra ai, usada por Jesus, tem uma conotação que vai além do nosso entendimento, além da nossa compreensão. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, aí Jesus vem e diz assim: ai daquele que fizer um só dos meus pequeninos tropeçarem. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 8, verso 9, o seguinte: contudo, tendes cuidado para que o exercício
a prática, a maneira como você se move. Tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Está vendo o que usar a sua liberdade de maneira errada pode se tornar para as outras pessoas? Um motivo de tropeço. Quando entendemos que liberdade não é só fazer o que eu quero, mas fazer o que preciso, então eu poderei ser de alguma forma ajuda para outras pessoas. Repita isso comigo, liberdade, não, mais forte, diga liberdade, não é para fazer só o que eu quero, mas o que eu preciso. Só então eu poderei ajudar outras pessoas. Você consegue entender isso? A liberdade que serve apenas a si mesmo não ajuda os outros. Tem pessoas que são tão independentes que elas não aceitam ninguém falar uma vírgula com elas sequer. E olha, querido, eu vou te dizer uma coisa, a independência na qual Deus nos tornou não nos livra da responsabilidade com o outro, com o próximo. Você está ligado a um corpo, irmão. E nós temos um problema porque nós não sabemos conciliar, querido, a nossa liberdade com a responsabilidade. Eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero, e não me importa se eu vou machucar alguém, não me importa se eu vou deixar alguém na mão, não importa se eu vou agradar ou se eu vou desagradar, eu não devo satisfação a ninguém. Esse tipo de liberdade será julgada por Deus. Porque se a sua liberdade não faz bem para você, não fará bem para o próximo. Entenda isso. E sabe por que nós temos uma dificuldade de conciliar a nossa liberdade com a responsabilidade? Porque, querido, nós pensamos apenas no nosso bem, pensamos apenas no nosso proveito. E aqui no verso 24 do texto que nós lemos, diz que ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem do seu próximo. Quando você é interesseiro, e quando eu falo interesseiro, não é interesseiro nas coisas dos outros, é interesseiro apenas nas suas próprias coisas. Você está buscando apenas o seu próprio bem. E não poderá fazer o bem a quem lhe deve. A Bíblia diz assim, que se está ao teu alcance fazer o bem ao outro, você não faz, você comete pecado. Mas pessoas que só pensam em si mesmas, que usam a sua liberdade apenas para favorecerem a si mesmas, não vão alcançar lugares altos em Deus. Quando agimos contrário a isso e não pensamos no próximo, poderemos nos tornar um objeto de tropeço, ou um obstáculo dificultoso no caminho das pessoas. Ouça o que eu vou te dizer. Não estamos aqui para dificultar o caminho de ninguém. Irmão, pelo amor de Deus, nós estamos aqui para liberar o caminho para os outros. Eu vou repetir para ver se você acorda e faz algo melhor. Nós estamos aqui para liberar o caminho para os outros. Amém. Se você está atrapalhando o caminho de alguém, se você está sendo um obstáculo no caminho de alguém, se você está dificultando a vida de alguém, você está usando a sua liberdade de maneira errada. Você é livre para libertar outras pessoas, irmão. Vou repetir, você é livre para libertar outras pessoas. Sabe, nós precisamos nos tornar
preparadores de caminhos. Diga, preparadores de caminhos. Para quem, pastor? Para os seus irmãos e para aqueles que ainda não se tornaram seus irmãos, mas se tornarão. Prepare o caminho para que as pessoas possam vir após você. Mas você só vai conseguir preparar alguma coisa para alguém, ser útil, servir pessoas, no momento em que você parar de pensar apenas em si mesmo, de querer apenas o seu bem. Sabe, querido, não seja uma pedra de tropeço no caminho de ninguém, seja uma pedra de edificação para as pessoas. Seja parte da parede de alguém, irmão. Se alguém está construindo uma casa e está levantando uma parede, seja você um tijolo que contribui com essa parede. Seja, querido, pedra de edificação para as pessoas. Colabore com elas. Amém? Repare que o texto que nós lemos aqui nos diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo edifica. Ora, se tudo me é permitido, significa que tudo é o quê? Tudo é o quê, irmão? É nada? Tudo é tudo, eu posso tudo, mas nem tudo me edifica. O que me edifica pode edificar os outros, o que me destrói pode destruir os outros. O que você faz com a sua liberdade é o que vai definir isso. Querido, se você se doa a si mesmo para Deus, você vai se doar para outras pessoas. Se você não se doa para Deus, você não vai se doar para outras pessoas. Comece a pensar menos em si mesmo, irmão. Sabe, nós temos que sair de dentro de nós mesmos e começarmos a enxergar as pessoas ao nosso redor e ver que elas também têm necessidades e que muitas vezes o que Deus me deu é para elas, não é para mim. Sabe, querido, não deveríamos ser de forma alguma um empecilho no caminho de ninguém. Escute, levante sua cabeça, olha para mim. Não deveríamos ser um problema permanente para os nossos irmãos. Não deveríamos ser um problema permanente para os pastores. Não deveríamos ser um problema permanente para os líderes. E note, eu estou dizendo o quê? Um problema permanente. Ou seja, querido, não seja alguém que não muda. O que é ser um problema permanente? É alguém que não muda. É alguém que só se mantém pensando em si mesmo. E pessoas assim usam a sua liberdade e acabam causando danos aonde elas estão. Sabe, querido, problemas você tem e problemas você dará. Isso é normal, até aí tudo bem. Mas passar a vida sendo um problema fará de você uma pedra de tropeço no caminho dos outros. Eu não estou aqui falando que eu quero uma igreja perfeita, porque não existe. Vai existir só depois da redenção completa e total. Eu não estou falando de não termos problemas, temos. E você vai dar muito trabalho. Mas eu quero saber, você está passando por algum tipo de mudança? Porque senão, querido, pessoas vão cruzar o seu caminho e ao invés delas passarem por você como se você fosse uma rampa ou como se você fosse uma catapulta para impulsioná-las, você vai ser aquele obstáculo, aquela parede, aquela pedra no caminho delas, no qual elas vão passar e vão tropeçar e vão cair.
Quem quer usar a sua liberdade sem responsabilidade sempre ferirá os outros. Eu falo o que eu quero, não me importa se vão gostar ou não. Quantas pessoas você já não feriu em nome da sua liberdade? Está escrito assim que leais são as feridas feitas por aquele que ama, sim ou não? Sim. Mas desleais são as feridas feitas por aqueles que só pensam em si. Olha, querido, eu posso te ferir em amor porque eu me preocupo com você, e posso te ferir porque só penso em mim e não tenho nenhuma responsabilidade com você. Quem só pensa em si e não tem responsabilidade com o outro, vai ferir o outro do jeito errado. Quem ama, fere em amor, porque leais são as feridas feitas por aquele que ama. Agora, tem um monte de gente que fere pessoas, não é para ajudá-las. E a maior parte dos nossos ferimentos tem sido assim, usando a nossa liberdade do jeito errado. Falamos sem nenhuma responsabilidade, agimos sem nenhuma responsabilidade. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, você tem que sair daqui nessa noite entendendo, responsabilidade. Deus requerirá de você responsabilidade com tudo aquilo que Ele te deu. Sabia que Deus vai cobrar de você até o Espírito Santo que Ele te deu? Sabia disso? Ele vai falar para você, eu te dei a coisa mais preciosa, as duas coisas mais preciosas que existem em tudo que você possa imaginar. Primeiro o meu filho, depois o meu espírito. O que você fez com isso? Sabe, tem gente que fala o que quer e não tem papas na língua e chama isso de virtude. Irmão, eu já ouvi um monte de gente falar assim para mim, escute, se você é um desses, você vai apanhar agora. Eu já ouvi um monte de gente falar assim, eu falo o que eu penso, eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo, porque eu não sou falso, eu não sou hipócrita, e aí se esconde atrás da liberdade para ferir as pessoas de maneira irresponsável. Você pode ser sincero o tanto que for, querido, mas a sua sinceridade tem que ser acompanhada de responsabilidade. Você pode falar a coisa certa do jeito errado. Eu sei o que é ferir pessoas, irmão. Eu já cansei de falar a coisa certa do jeito errado. Eu sei o que é usar a responsabilidade. Eu sei o que é usar a liberdade de falar de maneira irresponsável. E ao invés de ter um resultado benéfico, e mesmo que doesse naquele momento, mas trazer a pessoa para perto de si, ela ouviu o que precisava e ao invés de vir para perto, ela se afastou. Pastor, mas eu posso falar o que eu quiser? Pode, irmão, você pode falar o que você quiser, irmão. Você pode sair daqui, e assim que você sair daqui, você pode brigar com seu esposo, pode brigar com a sua esposa, você pode falar palavrão, você pode falar o que você quiser, você pode xingar, você pode falar mal de mim, você pode falar mal da igreja, você pode fofocar, você pode fazer o que você quiser. O que você não pode é se esquecer de uma coisa. Deus disse que nós prestaremos conta de cada palavra frívola que saiu das nossas bocas. Portanto, seja responsável com as suas palavras. Efésios 4:29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Eu te pergunto, a necessidade que Paulo fala aqui em Efésios 4:29 é a minha ou é a do outro? É óbvio que a necessidade é alheia. Então nós precisamos ser agentes de graça, querido, na vida das pessoas e não agentes de tropeço.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que seja útil para a edificação. Você é um agente de edificação, irmão. Eu vou repetir, você é um agente de edificação, não de tropeço. Cadê os casados aqui? Deixa eu ver. Maridos. Vou falar para os maridos primeiro. Depois eu vou falar para as mulheres. Maridos, vocês não devem ser motivo de tropeço para as vossas esposas, nem de desânimo a elas. Deus vai cobrar de nós a liderança do nosso lar. Sabe, nós deveríamos ser desbravadores de caminhos e não fechadores deles. Deveríamos ser os cavadores de poços e não os entulhadores de poços. Nossas esposas, elas têm sede. E não deveríamos deixá-las sedentas. Quem quer casar aqui? Fica solteiro, então. Fica solteiro aí. Cadê os homens que querem casar aqui? Na hora que o chicote está descendo, todo mundo fica quietinho, né? Os maridos não deveriam deixar as suas esposas sedentas. Deveríamos envolvê-las e não repeli-las. Fazê-las participantes da nossa vida e não espectadores dela. Fazê-las sentir-se importante parte de nós e não estranhas. Irmão, não está no gibi. Não está no gibi o que os homens fazem com as mulheres. Sabe, querido, domingo agora eu vou fazer 1 ano de casado. Passou rápido, né? Dia 29. Vai. Festa minha e da Ana. Vai ter um churrasco, mas não é dessa carne não. Sabe, vai fazer 1 ano que eu estou casado. E tanto eu quanto a Ana, nós estamos aprendendo a conviver juntos. E nós estamos aprendendo a deixar questões pessoais de lado em prol do outro. Mas eu quero continuar falando aos homens. Porque nós homens, casados e solteiros, que isso vale para vocês também, porque isso faz parte da natureza intrínseca de Deus nas nossas vidas. Deus nos fez assim. Nós homens temos um senso de territoriedade. Nós somos territoriais, sim ou não? Você não é não? Você é um leão ou você é um gatinho? Nhau. Nós homens somos territoriais por natureza. Agora olha para mim, os homens. Mas muitas vezes acabamos sendo ditadores e não libertadores para as nossas esposas. Nós somos como leão. Quando a gente chega, nós quer fazer todo o movimento parar. Isso é parte de nós. Mas isso não deveria fazer de nós ditadores, mas libertadores. Sabe? E esse senso natural nosso, territorial, muitas vezes nos faz querer impor a elas quando deveríamos compor com elas. Escute, vou repetir. Para os casados.
Nós não deveríamos impor nada para as nossas esposas, mas compor com elas. Sabe o que significa isso, irmão? Decidir junto, fazer as coisas juntos. Sabe, às vezes nós reclamamos das nossas esposas tomarem decisões erradas. Quem é casado sabe. Mas sabe de quem é a culpa? É nossa, porque não assumimos a posição que nos cabe e depois nós queremos cobrar delas, porque nós não entramos na onde deveríamos ter entrado. E quando eu falo de tomar a nossa posição, homens, não é para fazermos sozinhos, é para fazermos em conjunto com elas. Agora eu vou falar para você, esposa, e postulante a esposa, quem quer casar aqui? Cadê as mulheres que querem casar? Só tem 2, 3? Tudo quer casar, né? E fica tudo escondido aí, sai do armário, minha filha. Vou perguntar de novo, quem quer casar aqui? Nossa, gente. Teve um negócio que caiu por terra aqui, né? Quando eu era solteiro, o povo, todo mundo jogava a culpa em mim. Ah, pastor, você está encalhando todo mundo. Eu casei e ninguém mais casou. O que aconteceu? Eu fechei a porta? Agora eu quero falar para as esposas. Mulheres, vocês não deveriam ser motivo de ira e irritação para os vossos maridos. O Edinho, esse do Edinho, tipo assim, esse do Edinho era, cadê a Gerlaine? Cadê a Gerlaine? Não vem não? Ei, Jesus amado! É sério. Muitas das raivas que nós passamos tem como reverberação vocês. Irritam, fazem com que fiquem irados. Vocês deveriam ser suportes ao esposo, consolo, serviço. O que se espera de vocês, mulheres, é a sabedoria com que se constrói a casa e o entendimento com que se a consolida. Não traga amargura para dentro do seu relacionamento, mulher. Muitas questões não são resolvidas, sabe por quê? Porque vocês dão lugar ao emocionalismo, quando deveriam dar lugar à sabedoria. Sabe, aqui eu não estou... Aqui é geral, o que eu estou falando isso aqui é geral, para todas as mulheres, daqui e fora daqui. Muitas questões não são resolvidas porque você entra no seu emocional ao invés de agir com sabedoria. Age com orgulho e não com humildade. Mulher, pelo amor de Deus, deixa eu te dar uma palavra. E já vai ter mais para o homem, segura. Não tente subir em cima do seu marido. Não tente crescer em cima dele. Um leão não aceita uma leoa vir para cima dele. Porque senão ele vai rugir contra você e se brincar ele vai te dar até uma patada. Não tente crescer para cima do seu marido, mas cresça ao lado dele. Junto com ele. Sabe, mulheres, olha para mim, agora eu vou falar para todas as mulheres. Vocês possuem a capacidade de trazer harmonia para um lar. É vocês que têm a capacidade de deixar um ambiente leve. Sabe, de tornar as coisas harmônicas, mais fáceis. É por isso, mulheres, que o diabo ataca vocês demais nessa questão de harmonia. Ele joga
ele mira no alvo, joga o dardo, joga a seta, e quando acerta, vocês ficam desarmonizadas, e aí sabe o que acontece? Traz peso para dentro do lar. O ambiente fica carregado. E o diabo sabe que assim como Deus deu para o homem essa questão territorial, o diabo sabe que Deus deu para a mulher a capacidade de tornar as coisas mais fáceis. E sabe aonde ele vai atacar? Exatamente aí. Porque ele sabe que quando ele consegue atacar e ter efeito, ao invés da mulher tornar as coisas mais fáceis, ela vai tornar as coisas mais pesadas. Por isso está escrito: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Vocês possuem uma enorme capacidade para facilitar as coisas no relacionamento e na família. Sabe, nenhum homem deveria agir como Faraó para com a sua esposa, ser um opressor. E nenhuma mulher deveria agir como Jezabel para com seu esposo, sendo uma dominadora. Homem, seja um Moisés que liberta a sua esposa. Mulher, seja uma Sara que se submete ao seu esposo. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de Senhor. E quando eu falo isso para minha esposa, ela fala assim: então quer dizer que eu tenho que te chamar de Senhor? Não. Não é isso. Primeiro nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, que isso era uma questão daquela época cultural. E ela chamava ele literalmente de Senhor, mas aqui para nós, o que significa esse Senhor? É reconhecer a posição do homem e respeitá-lo. A quantidade de mulheres que querem, sabe, se empoderar acima do homem não está no gibi. Nós precisamos cumprir o nosso papel, homens e mulheres, casados e solteiros, de maneira responsável uns com os outros. Porque senão vamos ser pedra de tropeço, inclusive para os dentro da própria casa. Ao invés de ajudarmos e edificarmos, vamos trazer destruição. Nós podemos alcançar esse lugar de equilíbrio na vida cristã, onde não temos a nossa liberdade privada por qualquer um ou qualquer coisa, mas também onde não ferimos os outros por causa da nossa liberdade. Levanta a cabeça, olha para cá, mais uns minutinhos eu termino. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é o maior dom da liberdade? Você já pensou qual é o maior benefício da liberdade? Qual é o maior dom dela? Será que Deus me fez livre? Já ouviu as pessoas usam essa figura de linguagem, né? Para expressar o que Deus fez conosco, como se nós fôssemos aquele passarinho preso dentro da gaiola e Jesus veio, abriu a portinhola para a gente voar. Será que o maior dom da liberdade é voarmos para onde queremos, sem darmos satisfações para ninguém? Voar para onde me dá na telha? Qual é o maior dom da liberdade, irmão? Eu vou te dizer qual é. O maior dom da liberdade é poder servir os outros. Eu sou livre para servir você. Você é livre para poder me servir. Gálatas 5,13 diz: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para dar ocasião à carne. Antes, sede servos. Sede o quê? Então olha para que serve a liberdade. Para você servir. Para você ser servo. Sede servos uns dos outros mediante o amor. Querido, alguém livre de verdade não é escravo de si mesmo. Agora, alguém que só faz o que quer é escravo de si mesmo. Repita isso comigo. Alguém livre de verdade não é escravo de si mesmo.
Salmo 119, 45 diz assim: andarei em verdadeira liberdade, porquanto tenho buscado os teus, não os meus, mas os teus preceitos. Andarei em verdadeira liberdade. Olha o que a verdadeira liberdade te faz. Se há uma verdadeira liberdade, existe o contraposto disso. Vou falar difícil, existe o antagônico disso, o oposto disso. Se há uma verdadeira liberdade, há uma liberdade falsa. E a verdadeira liberdade te leva a buscar o que está além de si em favor de alguém. Quer saber se você está vivendo a liberdade que Deus te deu? Você está usando a sua liberdade para buscar algo em favor de alguém, não apenas de si mesmo. O que você está fazendo para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu irmão, para a sua igreja, para a sociedade, para o seu trabalho? O que você está fazendo para as pessoas? Agora, a falsa liberdade te deixa alguém ensimesmado. O que é isso, pastor? É alguém autocentrado. Ah, eu sou livre, mas se você só pensa em si mesmo, você não é livre, você é escravo de si mesmo. Como diz um pregador aí, desculpa, querido, só vou replicar essa frase, mas não é para ofender você. Mas uma pessoa que diz assim: eu sou livre, faço o que quero, vou para onde quero, não devo satisfação para ninguém. Você é um satanás. Porque é ele que faz o que quer. Pastor, você está me chamando de diabo? Não, querido, não estou te chamando de diabo, estou falando que muitas vezes nós agimos como ele, que faz o que quer. Jesus disse que o diabo ele não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Aí eu te pergunto, o que os homens mais buscam? Seu benefício próprio, fazer a sua própria vontade. Quem faz o que quer está a serviço do lugar errado, do lado errado. Se você não se preocupa com o bem-estar do próximo, então você está preso em si mesmo. Vamos lá, estou terminando. Vou te fazer outra pergunta. Sabe o que significa ter poder? O que é ter poder, irmão? É ter muito dinheiro? É ter um título? É ter uma posição perante a sociedade? Isso são níveis de poder perante os homens. O que é ter poder de verdade? Não é ter a capacidade de fazer com que os outros te sirvam. Ter poder é fazer você servir aos outros, porque quem serve é quem tem o poder para dar. Sabe o que é ter poder de verdade? É quando você tem para dar, é quando você tem para servir. Jesus disse: maior é o que serve. Se ele diz que é maior, significa que o maior domina sobre o menor, mas o maior precisa servir. Sabe, querido, a vida não foi planejada para ser vivida apenas para si mesmo, em função de si mesmo. Eu sei que parece uma tarefa difícil demais viver em função dos outros, mas foi o que Deus te chamou, irmão. Jesus disse o quê? Ide e fazei discípulos. Fazer discípulos significa não viver em prol de si mesmo, mas viver em prol de alcançar pessoas. Pode parecer uma tarefa difícil, querido. Tentar ser agradável para as outras pessoas. Irmão, é impressionante como tem gente que é desagradável. Fulano entra por uma porta, o Beltrano sai pela outra. Ele está passando no lado da rua e o cara está vindo aqui, ele dá a volta, vai para o outro lado, porque o cara é desagradável. Não seja desagradável para as pessoas. E nós temos que aprender a viver de maneira agradável, não apenas a nós, mas ao outro, mas ao próximo. Ah, pastor, mas é difícil. Difícil ou não, querido, é nossa responsabilidade.
Vou repetir o verso 33, olha o que Paulo disse aqui, do texto inicial. Também eu procuro agradar a todos. Aí, quantas vezes eu e você dizer, mas eu não tenho que agradar ninguém, está errado. Paulo disse, eu também procuro agradar a todos. De todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Deixa eu só pontuar algo aqui. A tentativa de Paulo em agradar a todos não levava a abrir mão de princípios, tá? Quando ele disse aqui, eu busco agradar a todos, ele não está dizendo que ele abria mão de princípios para fazer o que as pessoas queriam. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Não confunda o que eu estou dizendo aqui. Porque senão, na tentativa de agradar os outros, você vai fazer coisas erradas. E se para agradar alguém você precisa fazer algo errado, então deixe que se desagradem de você, porque convém agradar a Deus do que aos homens. Nesse sentido. Nesse sentido. Agora, se você pode agradar alguém sem abrir mão dos princípios de Deus e você não está fazendo para agradar a si mesmo, aí você está fazendo errado. Porque se eu posso agradar o outro, mas prefiro agradar a mim mesmo, e o agradar a mim mesmo vai servir de tropeço para o outro, eu estou pecando contra o meu irmão. E aí nós vamos prestar conta a Deus. Então eu não posso, querido, ter apenas a consciência da minha liberdade, eu tenho que ter a consciência também da minha responsabilidade para com o próximo. Repita isso comigo, eu não posso ter apenas a consciência da minha liberdade, mas eu devo ter também a consciência da minha responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. Estou terminando. Se eu sou responsável comigo mesmo, eu vou ser responsável com o outro. Porque eu sou responsável comigo mesmo, eu vou querer servir o outro. Vou ser útil para o outro. Agora, se eu não sou responsável comigo mesmo, sabe o que eu vou fazer? A minha liberdade me tornará um libertino. Lembra que eu disse lá no início? O que você se torna quando você usa a sua liberdade sem responsabilidade? Você se torna um libertino. Que faz as coisas sem pensar nas consequências e no próximo. Quantas coisas você já não fez e falou sem pensar nas consequências e no próximo, naquele que te cercava? Quantas vezes? Quantas decisões você não tomou sem pensar no seu esposo, sem pensar na sua esposa, sem pensar nos seus filhos, sem pensar em quem você precisava pensar? Eis aqui uma das razões de machucarmos uns aos outros. A nossa liberdade está sendo, sabe para quê, irmão? Dá ocasião para a nossa carne e por isso nos ferimos. Causamos danos no casamento, causamos danos na família, causamos danos na igreja, causamos danos nas amizades, nos relacionamentos de forma geral, porque estamos preocupados conosco mesmo. Queremos o nosso bem. Então eu posso responder para você até onde vai a nossa liberdade. Quem quer saber até onde vai a nossa liberdade? Vou responder para você para a gente terminar. A nossa liberdade vai até onde eu não sirva de pedra de tropeço para o próximo, de maneira, escute, proposital e egoísta. É até aí que vai a sua liberdade. Porque no momento em que você usa da sua liberdade e você se torna uma pedra de tropeço de maneira egoísta e proposital, você está frito. Então comece, querido, a se perguntar como você tem exercido o que Deus te deu, em prol de si mesmo ou em prol dos outros. Sabe, Jesus, ele foi uma pedra de tropeço, porque a Bíblia diz. Ele foi uma rocha de ofensa, rocha de escândalo. Mas Jesus se tornou uma pedra de tropeço não porque ele foi egoísta e pensou em si mesmo. Jesus se tornou uma pedra de tropeço porque os homens o rejeitaram. Ninguém amou mais o homem do que a Deus. A Bíblia diz
que é desejo de Deus com que todos sejam salvos e ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas porque os homens rejeitaram a Jesus, tropeçaram em Jesus e caíram. Sabe, querido, Deus nos pedirá conta da nossa liberdade. Por isso, reveja como você está exercendo ela. Amém. Você entendeu essa palavra? Deixa eu usar uma frase do avô do Peter Parker, Homem-Aranha. Ele diz que com grandes poderes vem o quê? Agora deixa eu te dar uma notícia. Jesus te libertou com grande poder e te investiu de poder para ser livre. Agora imagina o tamanho da responsabilidade que não repousa sobre você. Com grande poder, Jesus resgatou a mim e a você das mãos do diabo. E Ele te investiu de poder para ser livre. Agora pensa no tamanho da responsabilidade que você não tem que ter com a sua liberdade. Então, da próxima vez, querido, além de pensar em si mesmo, pense na sua esposa, pense nos seus filhos, pense na sua igreja, pense nos seus amigos, pense nos seus relacionamentos, pense nas coisas. Coloque na balança, sabe? Começa a contrabalancear as coisas. Isso aqui vai ser bom para mim ou para nós? Essa é a pergunta. A minha decisão vai ser bom para mim ou para nós? Eu vou tornar o outro participante ou eu vou continuar decidindo por nós dois? Depois não adianta a gente reclamar. E aí a gente ouve, você não pediu minha opinião, não sei o quê. A nossa liberdade tem que servir em prol do outro, amém? Você recebe essa palavra? Você tem, por exemplo, liberdade de servir o lugar onde você está. Você tem liberdade para servir esse lugar. Você tem liberdade para servir com o seu serviço, você tem liberdade para servir com as suas finanças, você tem liberdade para servir o seu irmão de várias maneiras. A pergunta é como você está exercendo isso? De maneira responsável ou irresponsável? Fica de pé no seu lugar.